Muito bem, pessoal. Olha só o tanto de pele que o Floquinhos tem aqui. Caramba, coisa linda. E você quer um vídeo, então, para acabar com a flacidez? Ele disse que sim, ficou um pouco constrangido. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, que eu vou comentar aqui 8 pontos para você resolver essa flacidez de jeito. Lembrando que na quinta que vem tem promoção de aniversário da minha consultoria esportiva. Mais informações aqui nos comentários. E eu vou começar número 8 com uma dica que eu dei para um aluno meu da consultoria e que resolveu muito bem. E parece muito antagônica, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, que é realmente aumentar a gordura corporal. Como assim, Leandrão? Você diz, não é possível. O que aconteceu? Esse aluno ele foi reduzindo o percentual de gordura, ele ficou com quase 4% de gordura. Tá? Isso na bioimpedância, etc. Só que o aspecto dele, de mais ou menos 8% para 4%, ele piorou. Lógico, braço, tá? Ficou melhor, peito mais dividido. Só que a flacidez abdominal, ela piorou, porque ele perdeu o volume como um todo. E aí ele subindo o percentual de gordura, ele se achou em 8%, que é baixo também, a gente sabe disso, mas melhor do que 4%, 5%. Lembrando que esses valores são de bioimpedância. E também para sustentar 8% é muito mais simples. Então a dica é, será que um percentual de gordura um pouquinho mais alto talvez não fique mais satisfatório num contexto geral? Pense sobre isso. Leandro, não é o meu caso, com certeza eu preciso de alguma outra coisa. Então, o próximo que eu coloquei na lista é o quê? A hipertrofia muscular como um todo, tá? O número 7. Aí você vai falar, mas como um todo por quê? Lógico, da mesma maneira que eu puxo a minha camiseta aqui em cima e puxo aqui embaixo, eu poderia fazer isso com qualquer parte do meu corpo, porque a pele inteira está interligada. É uma coisa só. Se você ganha coxa, se você ganha glúteo, você melhora a flacidez abdominal. Então a melhor maneira de você reduzir a flacidez abdominal é hipertrofiando o seu corpo inteiro, porque o potencial de hipertrofia que você tem no abdômen e nos músculos responsáveis pelos eretores de espinha é muito pouquinho, entende? É muito melhor você pensar em hipertrofiar o corpo inteiro, inclusive vocês mulheres. Fiquem tranquilas, vocês não vão acordar fisiculturista do dia para a noite. É improvável que vocês ganhem massa muscular se comparado com os homens. Então esse pouco volume que vocês ganham em cima não vai deixar vocês de forma masculina e vai ajudar sim na flacidez abdominal. Todas as minhas alunas da consultoria treinam membros superiores para a hipertrofia. Mas sim, claro, no número 6. Você também precisa de um trabalho de abdômen e dos músculos ali da região lombar, porque hipertrofiando essas partes vai melhorar não só a flacidez, mas também a definição, porque a definição muscular é você ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Então você precisa de musculatura e precisa perder gordura. Então sim, faça trabalhos para essas regiões para hipertrofia. Eu já ensinei aqui no canal como é que você faz um bom treino de abdômen para definição, porque tem muita gente que está fazendo ali o 4 de 30 e isso não vai ser eficiente para a definição. Pode ser eficiente para a resistência. Mas você quer resistência ou você quer definição? Ah, eu quero definição. Então, Leandro Twin, mais tema, que tem o vídeo aqui no canal. Hipertrofia, tá? Treino de hipertrofia para a região lombar e para a região abdominal. Número 5. Me perguntam, por exemplo, sobre as enzimas localizadas. Perguntam bastante isso lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia. Gente, essas enzimas localizadas, elas não fazem a lipólise propriamente dita, ou seja, não faz a perda de gordura propriamente dita. Então não funciona? Não é bem isso que eu disse. O que acontece aqui é que na verdade elas vão quebrar essa gordura, mas não necessariamente metabolizar. E se você quebrar e não metabolizar ela, ela se reintegra de novo e está ali novamente. Ou seja, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu paciência e não deu em nada. Porém, se você está numa dieta de déficit calórico controlado com a presença de carboidratos, já expliquei sobre isso no meu curso de dieta, por que a gente emagrece mais numa dieta com carboidrato e proteína do que numa dieta de proteína e gordura, ao contrário do que as pessoas acham. Carboidrato e proteína emagrece mais. Aí sim vai valer a pena. Por quê? Porque você está em déficit calórico, o seu corpo está buscando dessa gordura, aí aquela região que foi quebrada por um artifício, ela é recrutada. Só que isso, nós temos que entender que estamos falando de perda de gordura.
E aí nós podemos cair lá no número 8, que é em relação a perder gordura demais, aumentar a flacidez. Ou seja, esse processo aqui vai te ajudar a perder gordura localizada, o que é bom. Mas para a flacidez não acontecer, você precisa expandir essa pele novamente, por isso que a gente fala da hipertrofia, até antes mesmo desse procedimento. Aí número 4. Você vai perder gordura como um todo. Eu gostaria de vir aqui e falar para você, olha, você vai conseguir perder gordura localizada. Você não vai conseguir perder gordura localizada. Você perde gordura realmente como um todo. Ah, Leandro, mas mesmo que eu me entupa de Oembina da Oficial Pharma? Exatamente. Pode comprar na Oficial Pharma, mas não adianta você querer achar que se entupir de manipulado vai mudar a tua fisiologia, porque isso não vai acontecer. Então você precisa fazer uma dieta para redução de gordura como um todo. E aqui eu acho importante falar, porque já aconteceu com alunos, e fala assim, olha, eu tô com um pouco de pele aqui, tô com uma flacidez, tá bom, querido? Você pode levantar a camisa? Posso dar uma beliscadinha? Pode. Aí você dá uma beliscada, a pele tá super grossa. Isso não é flacidez, ainda que também possa ser. Mas quando a pele tá grossa, gente, isso é gordura mesmo. Isso tem que perder gordura. E normal, tá? Fica tranquilo, se você está confundindo gordura com pele, fica sossegado. Eu demorei anos para conseguir ver essa diferença. Ninguém ensinou isso pra gente, só que agora está sendo ensinado. Então, por exemplo, você vai pegar aqui na pele do bíceps, ó, uma pele mais fininha. Eu vou aqui na pele do ombro, ó, uma pele um pouco mais grossinha. Eu vou aqui na pele do peitoral. Aí eu vou na pele da perna, ou da coxa. Aí eu vou aqui na pele do abdômen. Você viu que deu diferença. Eu não consigo fazer essa pinça pequenininha aqui. Ela acaba escapando. Por quê? Porque a pele está grossa. Eu tenho que pinçar um pouco mais. Esse pinçar um pouco mais é uma pele mais grossa, que tem mais gordura ou água corporal. Mas normalmente é gordura, tá? Então se preocupe em reduzir gordura corporal. Número 3, a radiofrequência. Pessoal, a radiofrequência, para encurtar a história, ela aumenta um pouco a rigidez da pele e não diminui a flacidez. Isso pode dar um aspecto melhor? Pode, mas você não vai diminuir metragem de pele, entende? Ela vai deixar a pele um pouquinho mais firme. Número 7, obviamente, tem pessoas que chegaram num grau de flacidez que não tem o que fazer. Então elas precisam fazer a cirurgia. Precisar não, mas elas podem fazer a cirurgia. Só que eu sou da seguinte filosofia, né? Onde quer que você vá, você está junto. Você pode ir para o outro lado do mundo, que a única pessoa que você tem certeza que vai estar lá é você mesmo. Você, qualquer espelho que olhar, se vê. Qualquer roupa que você colocar, dentro dessa roupa vai estar você. Então, é importante que você seja feliz com o que você vê. Ah, mas isso é futilidade. Não, futilidade é basear só a sua felicidade nisso. Eu não disse isso. Eu disse que isso faz parte da felicidade. Aí não é futilidade. Estou agregando valor à minha felicidade. Ela vem de vários pontos, mas aqui também é importante. Então, sim, eu sou a favor da cirurgia, se isso te incomoda. E por último, nós vamos falar aqui do colágeno, que muitas pessoas fazem a suplementação. Eu vou deixar aqui a indicação de um vídeo, tudo sobre o colágeno, que é muito importante que você entenda o funcionamento ou não funcionamento. Agora levantei o questionamento, será que eu estou tomando à toa? Deste suplemento. Dá uma conferida aqui.